Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Estudaremos hoje o livro de Josué, capítulo 7, versículos 1 a 5. No capítulo anterior, temos o relato da grande vitória do povo de Israel diante do povo de Jericó. Com uma muralha praticamente intransponível, o Senhor Deus pôs abaixo as muralhas e assim Israel tomou posse da cidade de Jericó. E termina o capítulo 6, versículo 27, dizendo: Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Tudo maravilhoso ver a mão do Senhor, desde a travessia milagrosa do Rio Jordão e agora na vitória e conquista da cidade fortificada de Jericó. Só que nesse trecho de hoje, Josué, capítulo 7, 1 a 5, temos uma narrativa triste. A próxima cidade depois de Jericó é Ai, mas Israel é derrotado ali. Os motivos. Em primeiro lugar, no versículo 1, o pecado de Acã. O que era santificado a Deus, ele tomou para si. Ele era da tribo de Judá, filho de Zera, e Zera era o filho entre a complicada relação de Judá e Tamar, relatado em Gênesis 38. Mas, na narrativa do texto de hoje, nos mostra que o pecado individual de Zera, afetou a todos do povo de Israel. O que Zera fez foi como se todo Israel tivesse feito ou cometido pecado. Em segundo lugar, nos versículos 2 e 3, para a luta na cidade de Ai, enviou Josué espias para verem a situação, como em outras ocasiões também Josué havia feito com relação a Jericó. Ao retornarem esses espias, disseram que não era necessário enviar todo o exército, mas 2 a 3 mil homens seria o suficiente. Era o que chamamos de pecado da arrogância. Jericó ficava a 270 metros de altitude do nível do mar, onde o povo de Israel se encontrava. A cidade de Ai ficava a 780 metros de altitude e distante mais ou menos 1.000 metros de subida. Como era primavera, a temperatura havia esquentado muito. Isso forçaria bastante essa trajetória, esse trajeto dos soldados até a cidade de Ai, cansando eles e limitando muitas vezes a capacidade e força e saúde. Enviaram poucas pessoas para a cidade de Ai, para um trajeto cansativo, e quando vemos depois, Ai tinha aproximadamente 12 mil habitantes. A vitória de Jericó relaxou o cuidado. Israel havia esquecido o ocorrido 40 anos antes da rebeldia que acontecera em Cades Barneia, relatado em Deuteronômio capítulo 9, versículos 23 e 24. Josué enviara 3 mil soldados. 36 são mortos e o restante foram derrotados. E assim, derreteu-se o coração do povo de Israel com essa derrota. Em terceiro lugar, nos capítulos anteriores, em Josué capítulo 2, versículo 11 e Josué capítulo 5, versículo 1, eram os cananeus que estavam com medo do povo de Israel. Neste capítulo, agora, é o próprio povo de Israel que derreteu-se o coração deles como água. Temos lições importantes nesse trecho aqui. Que o pecado individual, por mais que seja algo pessoal, particular, nós como povo de Deus, ou como igreja de Jesus Cristo, sofremos as consequências desse pecado. Em segundo lugar, o pecado da arrogância, a altivez e a autossuficiência levam a derrotas humilhantes. Em último lugar, a importância de sempre lembrarmos que é o Senhor é quem abriu o Rio Jordão para o povo atravessar e também que foi o Senhor que derrubou as muralhas de Jericó e que é o Senhor que deve conduzir nossas vidas também. Deus abençoe.